Olá, pessoal. Bom, eu acho que... Então, eu sou o professor Zé Ivo, vice-presidente da Brasco, professor aqui da universidade, coordenei o curso da medicina, sou professor titular, ou seja, eu estou dizendo essas coisas para dizer que, de uma certa forma, eu tenho todos os requisitos que a academia considera necessários para eu ser considerado um pesquisador. Aí, eu pergunto para vocês, antes de chegar aqui nesse parlatório, nesta cadeira aqui, eu estava discutindo, será que vai ter almoço para o pessoal do encontro? Será que vai ter, vamos dividir as oficinas? Será que vai ter ônibus? Aí, quando eu me lembrei de que eu tive que participar deste seminário, a primeira pergunta que eu faço é, eu, com todos esses pré-requisitos de professor, pensando em almoço e tal, e transporte, isso é problema científico? Ou melhor, fazendo a pergunta, o que a gente pode chamar de pesquisa na área de educação popular? Qual o lugar, né, da pesquisa neste campo chamado educação popular? Quando a gente fala campo, aí eu me lembro muito do Bourdieu, que ele fala que todo campo de conhecimento é um campo de poder. Inclusive, ele até faz uma certa tipologia, dizendo que todo campo de poder em Constituição é preciso que tenha os arautos dos conceitos fundamentais que unem aquele grupo, é preciso que tenha espaços para que esses conceitos sejam divulgados, daí a necessidade de congressos, de associações, e etc., etc. E é preciso de que esses conceitos, esses movimentos, comecem, né, a fazer parte da vida das pessoas, para que as pessoas entendam a ação desse campo de poder e saber como sendo próprio delas, e se identifiquem com eles. Isso é o que o Pierre Bourdieu fala, e eu coloco para vocês. Como a educação popular, para ser considerado um campo de conhecimento, que é também um campo de poder, lembrando a máxima de saber é poder, como é que nós vamos perseguir ou continuar nesse campo se nós, de uma certa forma, pregamos, ou enunciamos, melhor dizendo, porque quem prega são outros, né? A gente enuncia. Se a gente enuncia diálogo, se a gente enuncia o compartilhamento, se a gente enuncia a compreensão do outro. Porque se a gente é um campo de poder, a gente vai entrar num campo de disputa. E um campo de disputa muito simbólica, porque a disputa se dá na possibilidade de fazer com que o outro campo seja subsumido a nós. Ou seja, que um campo quer é ser a visão de mundo dominante daquele momento. Então, quando você pensa na pesquisa em educação popular, o que a gente tem? Recuperando um pouco o que a gente tem, digamos assim, produzido. Quando a gente vê, na perspectiva da ciência normal, a pesquisa hoje é uma pesquisa altamente instrumental, que se busca resultados, que se busca produtos. Aí começa a surgir a primeira diferenciação. Ora, nas pesquisas que a gente tem, que a gente até categoriza como educação popular, o processo mais importante é o processo. É o processo no qual as pessoas se aglutinam, é o processo no qual as pessoas se organizam, é o processo no qual as pessoas se dispõem a colocar o seu saber num ponto de diálogo para juntos construírem um outro saber que ultrapasse o de cada um participante daquele momento. Nessa perspectiva, né, como a gente se considera um cientista que trabalha na linha da educação popular? Aí, descendo mais, quando a gente começa a fazer um levantamento das produções científicas se categorizam nesse lance, nesse campo, a gente percebe que existe uma barreira, um preconceito do que é o conhecimento experimental, do que é um conhecimento funcionalista e do que é um conhecimento produzido para gerar resultados. Como eu falei no momento anterior, eu tive uma intervenção rápida aqui, a gente, quando entra no processo formativo ou no processo de produção de conhecimentos e se deixa contaminar pelo processo e levar por ele, nem sempre os objetivos do conhecimento são aqueles objetivos que a pesquisa dita normal tem. Não é a objetividade que nos encanta e que nos faz caminhar. É exatamente
entender como é que nós percebemos as condições objetivas que se aparecem como dadas, como se fosse uma realidade imutável. E aí, nessa perspectiva, né, a gente começa a imaginar que, ao produzir o conhecimento sobre a educação popular em saúde, a gente vai ter que, no mínimo, competir com as regras e as normas das ciências ditas normais que regem este ambiente chamado academia. Nós estamos aqui numa universidade que, por definição, seria o lugar, né, de produção e de acúmulo do saber, do conhecimento. Mas qual é o conhecimento do homem sobre o próprio homem? A gente ainda está tateando nesse momento. Quando a gente vai pela via das ciências humanas e sociais, a gente compreende algumas coisas, né? Mas ainda falta alguma coisa que talvez provoque o link entre essas pessoas, o link entre nós como sujeitos da vida e nós como sujeitos da produção do conhecimento. Essa divisão não é tão fácil de ser trabalhada, né? A gente acaba, dentro da universidade, por exemplo, a educação popular em saúde tem um grupo de pesquisa no CNPq. Quando a gente faz o levantamento desse grupo de pesquisa, a gente faz 1000 coisas, mas nenhuma das 1000 coisas que a gente faz é categorizada e reconhecido pelas plataformas que regem, por exemplo, a vida de um professor como eu, que sou vinculado à academia. Então, se o meu trabalho, a minha pesquisa, não sair numa revista que tem um Lattes não sei das quantas, não tiver o ORCID, não tiver não sei o quê, aquele meu conhecimento é legitimado por quem? Não é legitimado pelas regras da academia. É legitimado por quem? Então, eu sou um louco que produz conhecimento para mim mesmo, para ficar nos meus delírios, e pronto. Eu poderia viver assim. Mas todo conhecimento que a gente produz, ou toda, digamos assim, reflexão, ou toda incerteza que a gente coloca em público, porque o que motiva a gente para a pesquisa é a pergunta básica que o Paulo Freire nos faz. Por que é assim? Não poderia ser diferente? A busca desse diferente é que faz a completa, digamos assim, subversão do quadro. Então, a legitimidade do conhecimento que a educação popular ajuda a produzir de forma compartilhada e a divulgar e a difundir entre as pessoas, né, digamos assim, um conhecimento subversivo por natureza, né? E aí, quando a gente produz um conhecimento subversivo, que questiona o seu lugar no mundo e a realidade que lhe cerca, esse conhecimento muitas vezes incomoda. E quando a gente se depara com conhecimento que incomoda e que coloca para nós o espelho no qual a gente se vê refletido como um ser humano, digamos assim, capturado completamente pelas desigualdades desse sistema, né, pelas incoerências que existem e pela exclusão que existe de quem sabe e que não sabe, a gente fica meio atônito. E aí pergunta-se, tem aquela pergunta, que rei sou eu? A gente começa a perguntar, que pesquisador sou eu? Que o meu conhecimento, os meus artigos não saem na revista, quando eu sou professor de uma pós-graduação, eu tenho que fazer qualquer coisa, ou me aliar a alguém para que meu nome saia numa revista dessas, tipo A, tipo B, sei lá o quê. E o meu conhecimento do dia a dia que eu faço, se por acaso eu tiver uma experiência, um trabalho, um vínculo, né, que gradativamente a gente vai ultrapassando as barreiras. Eu tenho muita raiva dessa expressão chamada quebra de paradigma. Paradigma ninguém quebra, a gente supera, a gente ultrapassa esse paradigma. Então, quando a gente está falando em libertação, amorosidade, autonomia e a própria busca de construir um bem viver, né, nós estamos falando de coisas que muitas vezes não fazem parte nem do mais imaginário que a gente tem. São coisas que a gente se aventura, e aí a aventura do conhecimento pode se tornar um prazer muito grande, porque nós vamos entrar num universo completamente desconhecido. E aí entra a questão das metodologias. O que é uma metodologia científica? Hoje, quando você chega num ambiente douto,
cheio de doutores, como nós estamos aqui. Ironia. Cheio de doutores, não é ironia, então é verdade. Pronto. Né? Então, quando a gente chega num ambiente como esse, a gente sofre toda espécie de preconceito, porque a gente acaba sendo vítima, nós mesmos, nos vitimamos, né? E nos colocamos no papel de marginal. Eu não consigo ser respeitado pelos meus pares, então eu vou procurar outros pares. E nesse processo pode resultar numa caminhada alternativa que você fez por uma decisão consciente de procurar aqueles com os quais você se identifica, aí tudo bem. Mas pode ser uma fuga que você faz para se sentir diminuído e dizer: o meu conhecimento é marginal e, portanto, eu não tenho direito a estar nesse lugar. O meu conhecimento, e aí é importante lembrar que o Paulo Freire coloca, do conhecimento advindo da experiência. Quando você começa a se relacionar com outras pessoas cuja experiência não está centrada numa vivência acadêmica, a partir de histórias que os outros lhe contam, mas a partir da história que você constrói, é difícil a gente dialogar com o outro e dizer: olha, o conhecimento que eu trago não é considerado verdade pelo teste do Q quadrado. Todos vocês que conhecem isso sabem o que é o teste do Q quadrado, que é o que define o que é verdade e o que não é verdade. Né? Sendo assim, quando a gente produz esse tipo de conhecimento, é verdade pelo simples fato de que eu vivi. Aí entra um fato que eu estava ali conversando com a Graziele, que é a grande ideóloga do dia, né? A questão, o que a gente mais sabe fazer? É contar sobre nossas caminhadas, é contar sobre nossas relações, é contar a respeito das nossas inquietações, é contar e compartilhar até as inquietações a respeito do nosso inacabamento. Né? E nesse sentido, qual é o objeto da pesquisa? Quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, não sei se vocês têm essa prática, mas tem os formulários que perguntam: qual é o objeto? Qual é a hipótese? Qual é a metodologia? E a metodologia, hoje, é uma metodologia que fica completamente encapsulada pelas técnicas de veracidade que a informática nos traz e os milhões de testes estatísticos, que a subjetividade, o que não existe computado pelos computadores ou pelas tabelas e etc., etc., passa batido. E aí, nesse sentido, como é que a gente vai se sentir pesquisador num ambiente ou num universo do qual nós não fazemos parte? Nós estamos vivendo agora, por exemplo, neste Brasil de hoje, né, um processo tão de apagamento das nossas produções e do nosso saber acumulado, parecido com o processo de dizimação das culturas que o Boaventura chama de epistemologias do Norte e do Sul. Né? Nós tivemos os nossos conhecimentos massacrados, os nossos conhecimentos ancestrais, os nossos direitos completamente desrespeitados, as nossas aspirações completamente desacreditadas, e passamos a ser subordinados a um jeito de ver o mundo que não é o nosso. Então, se eu pudesse dizer, eu diria que a pesquisa em educação popular é uma estratégia para nos tirar a venda dos olhos. A venda dos olhos para a gente considerar e conseguir nos apropriar desta realidade de uma maneira que não é unívoca, de uma maneira que nos permita a apreensão dessa realidade que é tão múltipla e tão dinâmica, que se não for a partir de uma perspectiva interdisciplinar, interprofissional, compartilhada e dialogada com todas as outras vertentes que nos trazem conhecimento, que nos fazem a cada vez mais ampliar o nosso olhar pela realidade, nós estamos tendo um conhecimento que aí eu me lembro do Marx e dizia: isso não é conhecimento, isso é uma ideologia, porque faz uma alusão à real para dizer que aquilo que eu acho é a realidade. Esse é o conceito de ideologia, e não o conceito de hoje, que ideologicamente está sendo usado como não ser ideologia. Então, teve tempos
que a gente passava horas discutindo se o que eu produzo como pesquisador é pesquisa ou é ideologia. Afinal de contas, o conhecimento é neutro? Ou quando eu produzo alguma coisa, eu tenho um olhar que me faz com que a realidade apareça dessa ou daquela forma. Isso é, às vezes, um dilema muito grande para o pesquisador, porque, de um lado, ele tem o comprometimento ético-político com o qual ele se sente gente, com o qual ele se afirma como ser humano e como profissional ou como qualquer outra coisa. De um outro lado, ele tem, né, todo esse aparato, né, institucional que aprisiona. Então, como é que a gente pode ser livre se a gente tem regras para ser considerado cientista, que o trabalho que a gente produz tem regras para ser considerado um artigo científico, e como é que a gente, enquanto pesquisador que batalha nesta seara, é reconhecido como tal? Eu sou um profissional da universidade, sou um profissional vinculado ao programa de pós-graduações, que de 2 em 2 anos eu tenho que fazer uma conta para ver se aquilo que eu escrevi está dentro dos conformes que a universidade pergunta. Quantas vezes a gente é convidado, aí eu vou chegar na nossa realidade, para escrever um artigo e a primeira pergunta que a gente faz, esta revista para a qual eu vou escrever é qualizável? Se não for qualizado, aí eu posso perder prazo, eu escrevo quando eu tiver vontade. Agora, se for uma qualizum, principalmente se for em língua inglesa, aí tudo bem. Porque no momento hoje que nós estamos vivendo no Brasil, os critérios de reconhecimento de cientificidade têm como base a produção científica, funcionalista, paralisante dos artigos ou dos cientistas do Norte. Então, nós no Brasil não temos uma referência nossa para colocar o quanto a gente produziu ou não de conhecimento. E o que é o conhecimento? É desvendar a realidade. E para desvendar a realidade, a gente vai ter que apagar da vida do cientista aquela coisa unidirecional de que se eu sou marxista, eu só posso pensar naquilo que o Marx disse. Se eu sou da análise institucional, eu só posso falar daquilo da análise institucional. Se eu for deleuziano, contaminado pela psicanálise, eu tenho um outro discurso. É isso. É isso que é produzir ciência. E no campo da educação popular, nós também não estamos imunes a essas coisas. Nós temos companheiros também que muitas vezes, você está deleuziano, né? Quando diz isso, é uma ironia para dizer, você está sendo menos marxista, então você deve ser mais marxista. Mas, como a gente estava comentando aqui antes, o Marx viveu um tempo no qual, por exemplo, as lutas identitárias não existiam. Todas as pessoas ou eram capitalistas ou eram proletárias. Hoje, dentro do proletário, a gente tem o proletário negro, o proletário LGBT, o proletário que mora na rua, o proletário que é louco, o proletário, enfim. Né? Nós não nos identificamos mais por uma correspondência, digamos assim, bionívoca. Ou você é capitalista ou você é proletário. Nós somos vários ao mesmo tempo. Isto é ciência, isso é reconhecido pela ciência, esta multiplicidade de ser, ao mesmo tempo em que a gente é um, a gente é o outro. Isso é loucura. A gente vai acabar precisando de um analista para a gente poder sobreviver. Né? Não digo nem receber o Nobel, mas sobreviver. E aí, nessa perspectiva, aí eu volto a tocar uma ferida nossa. Né? Quando a gente começou, o próprio GT, e o Pedro está aqui do meu lado, a Renata e todo mundo, a Verinha e etc e tal, né? Quando a gente começou essa aventura, digamos assim, que eu vou chamar assim, da educação popular, a gente não tinha uma perspectiva de sermos ou cientistas. O conhecimento foi fluindo à medida em que era necessário desvendar a realidade e desnaturalizar os fenômenos que estavam alheios a nós. E o que a gente faz quando a gente faz? Quando nós somos o fenômeno. Quando nós somos reflexos diretos deste fenômeno que se quer estudar. Então, por exemplo, quando a gente quer estudar a exclusão social, como é que a gente pode
sentir a exclusão social, que nós que pertencemos ao campo, digamos, dominante, por mais boa vontade, bonzinho que a gente seja, né? Sempre existe uma barreira. Como vencer? O próprio Marx dizia, olha, gente, existe a posição de classe, né? E a origem de classe. O que ele queria dizer com isso? Eu posso ser um burguês, segundo Marx, naquele tempo, mas eu posso ter uma posição de classe que me aproxima de outras pessoas, como no caso eu posso ser um burguês, mas posso me aproximar dos pobres, dos proletários, né? E hoje, como é que a gente faz para se, apesar da nossa posição, do nosso lugar de fala, ser um lugar de dominação e de hegemonia, como é que a gente faz para nos aproximar do outro, no sentido de que não sejamos populistas, porque também é muito fácil você cair nesse outro lado, né? Se juntar aqueles desiguais, aqueles diferentes, numa perspectiva populista. Ah, eu entendo o que você diz, eu compartilho o seu sofrimento, mas não faz absolutamente nada para romper esta situação, para chegar no que o Paulo Freire fala, na busca de um inédito viável, porque nunca ninguém viveu. E aí, né, o próprio Paulo Freire, em 1959, lançou um livro chamado Educação e Atualidade Brasileira, em que ele diz, eu não vou me lembrar porque minha cabeça não está muito boa, que ele diz o seguinte, em que momento da história do Brasil, isso em 1959, emergiu as condições para que a potência da educação popular seja compreendida como um processo de conscientização da sua situação enquanto povo. Aí ele pergunta, será que essa oportunidade veio da escravidão, que foi o nosso passado? Será que essa oportunidade veio quando a gente começou um desenvolvimento urbano desacelerado sem perguntar às pessoas que moravam nas cidades o que ela queria? Será que essa oportunidade veio uma cultura patriarcalista dos senhores dos engenhos, dos senhores das almas e dos corações das pessoas? Em que momento surgiu essa oportunidade? Né? Então, eu acho que a pesquisa na educação popular, nós temos contribuído, eu acho, muito legal. Porque quando a gente começou a procurar isso, era o que eu queria dizer antes, disse, vamos procurar, quando a gente escreve um artigo de educação popular que vai colocar as palavras-chave, não existe. A palavra-chave, não existe uma categorização. Então, eu vou fazer um trabalho, uma pesquisa, onde é que eu coloco essa pesquisa? É sobre isso, é sobre aquilo? Não há uma categoria. Se a gente pensa nos editais, a gente falta ficar louco para poder transformar o nosso desejo de fazer ou de contribuir para o conhecimento, principalmente nessa perspectiva da educação popular, onde o outro e nós somos os sujeitos, né? A gente não encontra. A gente ou faz um travestismo, no sentido pejorativo do termo, de que a gente pega as nossas ideias e vamos adaptando aos editais, ou então a gente não tem condição de fazer a pesquisa. Aí surge também uma possibilidade, que é a gente fazer uma ação de deslocamento desse lugar que nós estamos, para um outro lugar, onde as realidades, as verdades e as afirmações têm uma outra conotação. E que lugar é esse? É o lugar onde a vida transcorre da maneira mais lúcida e transparente que existe, que é a vida das pessoas enquanto agregados em movimentos e coletivos. Então, qual é o movimento que a gente tem que fazer? Qual é o processo que a gente tem que fazer? Nos aproximar desse coletivo, beber com esse coletivo, identificar-se com esse coletivo e, junto com esse coletivo, procurar desvendar esse mistério que cerca os porquês da vida. Aí, de novo, Paulo Freire, por que é assim? E quando a gente entra no campo da saúde, que é um campo minado, né, por 1001 interpretações, essa coisa se complica muito mais ainda. Porque a gente vive andando numa corda bamba. Se não tiver o passo firme, a gente cai ou para o populismo ou para o alternativismo. Ou seja, na saúde, a educação popular
que traz o resgate das culturas, dos saberes populares, como hoje a gente observa nas PICs. Se a gente não tiver uma consciência crítica sobre qual é o lugar e como a gente vai colocar em prática aquele, vou chamar procedimento, para ser médico, né? Aquele procedimento que foi construído com as pessoas, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum, né? A gente vai conseguir ficar rodando ou então justificar somente a nossa existência. E no campo da produção científica da educação popular, a gente tem feito muito isso. Relatado nossas experiências, feito muitos trabalhos de revisões conceituais, na perspectiva até de afirmar esses conceitos como fundamentais para a gente entender a vida. Mas quando a gente começa a ver qual é a influência da educação popular, por exemplo, na melhoria das condições de vida, a gente fica sem saber. Porque são tantos os determinantes, como foi falado aqui, que a gente não consegue identificar qual é o maior, qual é o menor, qual é o que ataca mais, qual é o que fere mais, qual é o que... Bom, enfim, né? A gente fica numa situação de que tudo dói. E quando tudo dói, qualquer alívio que a gente sinta já é considerado uma realidade a ser pertinente na minha vida cotidiana. Então, na saúde, tem muito isso, né? O que o conhecimento da saúde, o que esse o boom de conhecimento, a tecnologia hoje que nós temos sabe, contribuiu para melhorar a vida das pessoas no cotidiano, né? E aí, a população que sofre, porque a doença também traz sofrimento, né, fica numa situação tal que endeusa um elemento externo, que é o medicamento. A gente estava conversando isso, acho que era ontem ou hoje de manhã, né, porque a população também, né, quer aquilo que acaba o sofrimento de maneira imediata. Ninguém gosta de sofrer. Né? E isso reverbera, palavra que a Verinha gosta de usar, isso reverbera, né, na nossa acomodação. Então, a gente pode até fazer uma pesquisa, um artigo sobre a educação popular nessa perspectiva, uma revisão conceitual ou uma descrição do processo de mobilização que a gente faz, mas a gente não consegue ir além. Não consegue ir além de dizer, esta é a minha verdade, como diz o Chico Buarque naquele poema, é um sonho impossível, é a minha lei. Se é minha verdade e a minha lei, eu vou lutar para que o mundo seja modificado por aquilo que eu acho que é pertinente a mim e aos outros com os quais eu me identifico. Então, essa parte é uma parte, digamos assim, problemática que eu diria assim, que coloca assim, um plano anterior ao fazer a pesquisa, que é a situação do pesquisador diante do problema que ele vai pesquisar. Como é que a gente se vê? E como é que os outros nos veem? A gente está aqui ao lado do Pedro, que é da NEPOP, né? Foi da NEPOP, mas a NEPOP é a Articulação Nacional de Extensão Popular em Saúde. É uma potência, tudo bem. Mas quando a gente começa a ver, né, que é preciso a gente estar se superando, mesmo dentro do campo da extensão popular, né, a gente fica meio perdido, porque quando a gente vai fazer um projeto de extensão, a primeira coisa que, não sei se os formulários já mudaram, mas eram assim, qual é o público-alvo? O alvo. Bombas, alvo eu boto no paredão e pá. Esquece este símbolo. Ok? Mas o público-alvo é isso. E o que a gente quer? O próprio Paulo Freire faz uma crítica muito fundamentada sobre a confusão que a gente faz entre extensão ou comunicação. Né? E no caso da saúde, a educação popular, enquanto prática, né, enquanto essa prática, eu vou chamar de prática relacional, para não chamar somente prática pedagógica. A educação popular, muitas vezes, foi reduzida a um mero instrumento para alegrar as pessoas na perspectiva de que elas acabem melhor aquilo que eu, portador de um modo de ver dominante, balizado por um modo de conhecer dominante, fundamentado por conceitos que são dominantes, quero.
É muito fácil você dizer para as pessoas, se submeta ao processo de medicalização e normatização que o sistema hoje nos apresenta, que você vive melhor. E você se conforma, né? Você se acomoda e pronto. Chega diante de, por exemplo, de um profissional de saúde que não lhe acolhe, que não lhe reconhece, às vezes nem lhe vê, só lhe prescreve. E aí a gente sai alegre, contente, né? Porque a dor vai passar. Mas naquele momento, se a pesquisa é algo mais contundente, que supera o dia a dia, que supera o imediato, porque o imediato pode estar muito, muito encoberto por coisas mais profundas, e talvez seja o objetivo da pesquisa, desvendar, né? Tirar a folha da margarida, ou desfolhar a margarida, para chegar na essência das coisas. É fácil chegar nas essências de qualquer fenômeno? Não é. Mas se o fenômeno que a gente estuda tem como parte principal ou fundamental, nós somos o fenômeno. Como é que nós modificamos historicamente? Como é que nós nos colocamos hoje nesse lugar onde a gente está? São perguntas que são fundamentais. Né? Fundamentais para que a gente consiga superar essa situação de ser um pesquisador ou de produzir um conhecimento que é subordinado a um lugar de dominação. Como é que a gente pode superar isso? Como eu já falei antes, deslocando isso para onde? Para os coletivos. E que coletivos são esses? Os movimentos, os coletivos, as pessoas que, de uma certa forma, fazem um enfrentamento cotidiano das situações que geram opressão. E qual é o papel do pesquisador nessa hora? Talvez seja, né, o de sistematizar, ou de colocar de uma maneira mais plausível, né, de uma maneira mais compreensível, por que as coisas acontecem assim e não são diferentes. Talvez esse seja o papel do pesquisador da educação popular. Porque também, uma outra coisa que já foi comentada aqui, é que a gente corre o risco de, ao fazer pesquisas sobre a educação popular no campo da saúde, mais especificamente, a gente centra muito na questão pedagógica, como já foi comentado aqui, faz um aprimoramento de técnicas metodológicas, participativas, lúdicas, criativas, se preocupa tanto com a metodologia que esquece como vai o processo, como está sendo desenvolvido o processo integrador e o processo no qual as pessoas podem comungar de um mesmo saber a partir de uma mesma situação de vislumbre destas opressões que a gente sofre no nosso cotidiano. Então, eu não vou falar muito porque, como eu falei no início, a minha preocupação hoje é se vem de ter almoço, se tem café, se tem sala, se tem não sei o quê, se tem não sei o quê. Isto é ciência, né? Então, eu não vou falar muito sobre isso, mas, assim, gostaria de deixar para vocês talvez não uma reflexão, nem sei se é uma provocação, mas, assim, talvez seja um desafio, né, que a gente precisa parar, ou precisa avançar, que é melhor, né, nesse caminho e deixar de nos ver a nós mesmos que trabalhamos nesse campo e nessa perspectiva como sujeitos que só somos sujeitos de problemas, só somos sujeitos de sofrimento. Nós também somos sujeitos de enunciação. Nós também podemos dar boas novas. E essas boas novas são resultados da pesquisa. Né? Hoje a gente se pergunta, gente, com tanto conhecimento que a gente tem, por que não melhoramos as condições de vida da população? Com tanto conhecimento que a gente tem, por que as políticas públicas, cada vez que aparecem, discriminam mais, excluem mais e reafirmam cada vez mais a dominação dos dominantes? Para que serve o conhecimento? Só no caso da saúde, por exemplo, a gente tem até uma pergunta mais direta. O conhecimento da saúde serve para alimentar a indústria farmacêutica ou para alimentar ou para fundamentar a construção de um outro modo de vida que nós aqui nesse encontro estamos chamando de o bem viver? Né?
Outro exemplo interessante. Eu estou tendo uma experiência de estar trabalhando, coordenando, num centro de especialidades médicas integradas. Bom, tem 1000 objetivos que justificam, mas eu não quero centrar nesse ponto. Aí, a minha preocupação, olha, as doenças crônicas são coisas inéditas na vida de uma população que sempre teve como companheira as doenças infecciosas. Eu agora aqui em Parnaíba, que vocês precisam vir aqui para conhecer, mas sem ser um encontro, em outras épocas, tem uma praia, tem não sei o quê, e aqui tem uma colônia do Carpina, né, que é um hospital que abrigava os leprosos do estado do Piauí, do estado do Maranhão e do estado do Ceará. Né? Esse lugar é um lugar místico, cheio de história, cheio de sofrimento, cheio de exercício de superação. Entretanto, quando a gente vai e olha o que tem escrito sobre eles, é a mesma coisa. Né? O ranceniano, excluído, dominado, sofredor, como se ele não fosse o ser humano, como se ele não pensasse, como se ele não tivesse sentimento, como se ele não existisse. Nós é que damos a autoridade para ele existir. Então, eu acho que o conhecimento em saúde e em educação popular em saúde tem esse objetivo também. Ajudar as pessoas a se autorizarem como autores dos passos e das falas que fazem na sua vida. E quando se autorizam a caminhar e a falar, também se autorizam a pensar, a escrever, a criticar e a sistematizar. Nessa perspectiva, todos nós somos cientistas. Não precisa ter um trabalho com introdução, objetivo, metodologia, resultados, e isso ter 10 ou 12 mil caracteres e mandar para uma revista. Tanto é que nesse encontro aqui, a gente está fazendo uma coisa muito legal, que os trabalhos ditos científicos, eles vão ser discutidos e internalizados e apresentados na forma de uma roda de conversa. Basicamente, a pergunta é essa. De todo o estudo que eu fiz, o que eu aprendi e o que eu posso ensinar? Se não tiver esta conversa da gente com a gente mesmo, com o produto que a gente faz do nosso conhecimento, por mais que a gente tenha qualizado, B, C, sei lá quantas, este conhecimento vai servir para você, como alguém falou aqui, de uma maneira narcísica, individual e competitiva. Né? Porque quando se abre um edital, eu estou aqui do lado do Pedro, mas se o edital refere a nós dois e só um pode ser o escolhido, eu vou competir com ele. E se eu estou competindo com ele, eu não posso dialogar. São duas coisas que não conseguem andar, acontecer ao mesmo tempo, é o diálogo e a disputa. Mas, por um outro lado, a gente também tem que, nesta caminhada, ter, né, a perspectiva de saber em que momentos a gente disputa para dizer eu existo e estou aqui, e me respeite, porque eu também sou um sujeito e posso produzir conhecimento, porque eu tenho uma potência pelo simples fato de ser humano. Ou em que momentos a gente vai dialogar, porque encontra em outras pessoas, em outras áreas, em outros campos, como é a frutífica relação hoje da educação popular com as ciências sociais e humanas, e que enriquece tanto a educação popular, que deixa de ser limitada à perspectiva pedagógica, ou de uma pedagogia, para ser vista como um dispositivo libertador, engrandecedor, e que abre outras perspectivas que antes a gente nem imaginava que seria possível de enxergar. Então, eu acho que produzir conhecimento na educação popular, em primeiro lugar, ele serve para nós mesmos, para a gente se refletir e ver o quanto a gente é insignificante diante da magnitude dos problemas que o cotidiano, esse cotidiano de amanhecer o dia e dormir, nos apresenta. Quando eu falo das doenças crônicas, é exatamente isso. Alguém que adoece por uma coisa que é externa, que nunca aconteceu. Eu me lembro do tempo da emergência dos cânceres, que era a doença maldita, ninguém saía de casa, todo mundo apontava dizendo baixinho, olha, aquele tem câncer. Né? E aí, imagina, né? Hoje, a diabetes é um exemplo muito legal. Né?
Quando chega nesse centro de especialidades um diabético e conversa com um endocrinologista, gente, o diálogo entre os dois parece um diálogo entre, eu nem sei, entre uma porta e uma parede. Né? Porque o especialista legitima o seu saber, que não podemos negar, legitima a sua intervenção, que também não podemos negar, por um processo de conhecimento desse tipo, que junta isso junto num processo dá isso, né? Que é assim que são as pesquisas sobre eficácia terapêutica, e chega para o cara e diz, olha, você não pode comer mais isso, você não pode comer mais isso, você não pode mais comer isso, e parará, parará. E o outro que está lá só vai, E não vai fazer nada. Vai para casa, não entende a doença, não entende o porquê, e principalmente aquela prescrição é uma violação no seu cotidiano. Eu tive um caso muito emblemático de um pescador de uma praia onde eu habito, que ele se descobriu diabético e veio para o centro, né, de especialidades e depois me encontrou chorando, dizendo, eu quero morrer porque eu descobri que eu não tenho mais lugar neste mundo, porque o que o médico mandou eu fazer é completamente estranho a mim. Tinham condições objetivas? Tinha. A dieta prescrita era tão cara que era impossível ele comprar e também não existia no seu universo alimentar. Mas o pior que isso era esta sensação. Esta doença me exclui do mundo, então eu preciso morrer, porque eu já não posso pescar, já não posso comer farinha de polpa, já não posso comer peixe frito, então que homem eu sou? Se eu vivi minha vida inteira assim, e agora por conta desta maldita doença, eu vou ter que ser um outro. Como é que a gente faz? Né? Isso são questões que estão aí no dia a dia, que é um outro problema nosso também, é que as questões do dia a dia que nos cercam nunca são considerados problemas científicos. Ou são considerados problemas políticos, ou problemas pessoais, ou problemas de outra natureza. Mas não são considerados problemas científicos. Para vocês terem uma ideia, há um tempo aí eu coordenei um projeto chamado Ensino na Saúde, que precisava do aval de um programa de pós-graduação para poder ser aprovado. Eu corri todos os programas de pós-graduação aqui desta UFP, e num deles, que inclusive fazia parte como professor, a coordenadora chegou para mim e disse, eu não posso acatar este projeto, porque este tema não é equalizável, não interessa a nenhum pesquisador, porque ensino não é problema, todo mundo sabe ensinar. Se você é professor, você sabe. Se você é médico, você já é de antemão professor. Então, ensino em saúde não é problema. Basta você mostrar os slides, a anatomia, a fisiologia, os sinais e os sintomas e a prescrição que acabou. É isso. Então, eu tive que correr em busca de um programa que era de políticas públicas e ciências sociais, né, de um outro instituto, para poder discutir e transformar em problema algo que ninguém achava que era problema. Então, é uma outra coisa que nós educadores temos, que isso às vezes ajuda, mas isso às vezes atrapalha, é de sermos aquele chato, aquele cri-cri, tem outros nomes aí que eu não vou dizer, porque a censura aqui não deixa. Né? Vai ficar gravado. Mas nós somos, na verdade, aquele que encontra problema onde todo mundo achava que estava resolvido, aí chega a gente e diz, não, a saída não é essa, não. Aí todo mundo, ai, que cara chato, lá vem com essa tal dialética. É assim que a gente é visto. Eu peço desculpa pela, digamos assim, pelo tom coloquial desta conversa. Né? Na verdade, eu estou com os neurônios lotados de outras coisas, como eu digo, e volta para o começo. Saber o preço do ônibus, da comida, é problema científico? Saber onde nós vamos jantar daqui a pouco. Eu quero um peixe bem gostoso. É um problema científico? Né? E aí vem tudo, junta tudo para a gente transformar isso num problema que merece uma reflexão, né? Junta tudo que a gente falou, a história, né? Como se faziam as coisas lá nos anos 60 e nos anos 70, até nos anos 80, né? A possibilidade da gente exercitar entre nós esta autonomia, e eu digo que este encontro aqui é o grande exemplo disso. Nós vamos ter um exemplo de sermos, buscar
conquistar a nossa autonomia, mas sem ser aquela autonomia que nos segrega numa bolha, tal como a universidade hoje é uma bolha, no qual, para entrar os problemas do cotidiano, é uma guerra, né? Então, este papo que eu estou tendo com vocês é muito mais um desabafo, né? E uma, digamos assim, conclamação de que a gente não desista, mas que a gente consiga ter coerência de que o nosso produzir conhecimento só vai ter validade, só vai ter legitimidade se ele for feito junto com o outro. Daí que se fala tanto em produção compartilhada, né? Porque não sou eu sozinho no meu gabinete, juntando as estatísticas que vou chegar a uma conclusão brilhante. A conclusão sobre os nossos problemas depende de cada um de nós. E depende da maneira como a gente se insere no mundo, porque isso é fundamental para a gente interpretar as coisas que nos cercam. Então, gente, para o desafio da pesquisa, sintetizando já, em educação popular em saúde, né, o desafio é esse. Primeiro, a gente tem que se fortalecer internamente, vencer em nós mesmos esse preconceito, esta baixa estima, essa questão de, digamos assim, de ser qualis dependente, né? E começarmos a ser ousados, dizer, eu basto isso que eu me basto nessa situação. O outro desafio é que a pesquisa em educação popular não existe se não tiver o outro que ajude a gente a compartilhar as dúvidas, as incertezas, e certamente as conclusões serão mais dúvidas e mais incertezas. Mas essas dúvidas e incertezas é que nos fazem andar. Sem elas, a gente sentaria no trono e morreria com a boca cheia de formiga, como já dizia o Raul Seixas, né? Então, em memória dos que trabalharam nos 70 e nos 80, como o Raul Seixas, vamos relembrar de que o ato de pesquisar é, antes de tudo, um ato de compromisso. Se eu não tiver um compromisso com aquilo que eu vou fazer e com quem eu vou fazer, pode esquecer. Se tranque no laboratório e faça um conhecimento asséptico, que ele não se comunica com a vida. Não é à toa que os grandes lugares de pesquisa hoje, quais são? Os laboratórios, que são espaços fictícios que não se comunicam com a realidade. Aliás, tem portas de segurança que impedem que a realidade entre, né? Ambientes controlados, nada fora de controle, enquanto a vida é o exercício da gente conviver com o descontrole contínuo no qual a gente é submetido. Descontrole das nossas emoções, descontrole das nossas prerrogativas, descontroles sobre o nosso lugar no mundo e descontroles até no caminho do nosso pensamento, que ele é atravessado por 1000 agências de enunciação que ficam dizendo toda hora para nós o que é certo, o que é errado, o que é bonito e o que é feio. Nada, um exemplo mais simples é de que hoje, por exemplo, no nosso imaginário, o ideário de beleza, de fortaleza, de viver bem, de não sei o quê, não está em nós, está fora de nós, está num ambiente no qual muitas vezes a gente nem conhece, mas a gente vê na televisão, nas novelas, nos cinemas, etc., e a gente acaba desejando aquilo que nos é alienante desde o pensamento. Então, para romper com isso, a primeira coisa, vamos pensar em nós, vamos nos fortalecer e vamos começar a imaginar que somos sujeitos potentes para vencer e tirar a produção de conhecimentos da educação popular do limbo, né? A primeira coisa é a gente trabalhar com a gente mesmo e procurar ver que outros fora de nós podem nos fortalecer para juntos a gente criar uma visão de mundo que talvez seja inédita até para a gente, porque nós somos criados já cercados para poder ter o pensamento limitado, certinho, bonitinho, nem ousar pensar aquilo que não é normatizado. Eu não sei se eu consegui atingir o objetivo, mas eu coloquei para fora tudo que hoje está me afligindo. Beleza. Meu nome é Jeane, eu sou da Unirio também, da Escola de Nutrição. E, enfim, fiquei quietinha hoje escutando, eu não sou membro
do GT. Eu sou de outro GT da Brasco, de Comunicação e Saúde, mas sempre tive muito presente em nos congressos, Rede Unida, enfim. Nunca vim a um ENEP, que vai ser o primeiro, mas fui aluna lá no mestrado do professor Vala, né, em 99. Então, tem toda uma trajetória, né, uma formação em educação e saúde lá em 88, especialização. Mas várias falas, né, provocaram bastante reflexões e também lembranças, né? E agora a última fala do Zé Ivo, né? Estava lembrando assim do quanto a gente está vivenciando isso na universidade, né? O quanto a gente está tendo que, como que você falou, travesti, não tentar, né, encaixar o que a gente faz, o que a gente pesquisa dentro dos editais e das exigências, né? Então, o quanto isso tem provocado na gente, assim, muitas reflexões, muitos debates, né, Carla, lá na Unirio, e a dificuldade que alguns colegas também têm de entender essa outra forma da gente pesquisar, né? A forma também diferente da gente pensar, como a Grazi falou, uma formação diferenciada, né? A formação da construção, que a Vera também colocou aqui muito bem, quando a gente não tem um financiamento, né? Ou tem um financiamento e ele deixa de existir, e por que não houve uma desistência geral, acabou o curso? Porque foi um curso que foi totalmente pensado pelas próprias pessoas, né? É um curso deles, né? Que eles se apropriam desse curso e não vão deixar morrer isso. É um sonho, um desejo, né? É algo que a gente deseja muito, então a gente quer dar continuidade. Então, eu acho que esses princípios todos que foram tocados aqui, a gente procura, de alguma forma, fazer no nosso dia a dia, né, na nossa docência, mas com muita dificuldade, né? Mas também lembrei um pouco do início da fala do Reinaldo, né? Como que é importante a gente também não ficar batendo de frente, né, Reinaldo? Mas procurar as formas de como a gente vai se conectar. Então, achei muito bom, estou adorando ter participado aqui do seminário. Obrigada. Porque escutando... Enfim, eu estou doutoranda nesse momento, então, no meio desse processo todo de necessidade de construção, né, e de uma demanda extremamente adoecedora mesmo, né? Por uma produção que você precisa produzir, você precisa publicar, você precisa dar conta de relatórios. E ontem mesmo a gente estava falando que hoje você precisa preencher a plataforma Lattes no CNPq, você precisa preencher o ORCID, você precisa preencher o Sucupira. Se você estiver na Fiocruz, você vai ter que preencher mais uma plataforma. Então, assim, e aí as universidades têm também as suas plataformas. Siga. E tudo isso vai enchendo a gente de demandas, tudo que são tempos, né? Momentos que você acaba precisando dedicar, né? Porque, especialmente, algumas carreiras, eu sou das ciências sociais de origem, né? Agora faço doutorado de saúde coletiva, mas são lugares em que a academia, ela quase que se justifica, né? Então, você vai precisar fazer um doutorado para ter algum espaço. E aí, mesmo essas carreiras que não são tão acadêmicas, né, a própria medicina, ela tem uma demanda de formação. E às vezes a gente fica, eu pelo menos, né, tenho ficado muito nessa reflexão assim, do pra quê que é isso que eu estou construindo, né? No doutorado eu estou pesquisando exatamente os saberes populares, né, de como eles foram, na verdade, desvalorizados, como a gente vive ainda, né, mas viveu um processo muito intenso de desvalorização e criminalização desses saberes para a colocação de um saber que é muitas vezes o mesmo, foi expropriado,
ele poder se colocar e ter seu espaço, né? Então, o quanto a academia, ela, às vezes, não cria, não é endógena nesses próprios processos, né? De vou valorizar aqui para poder... vou desvalorizar aqui para criar um monopólio do saber ali. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental. E aí, quando a gente também está tão absorvido nesses processos de publicar em qualis, de publicar, de qualificar, a gente acaba esquecendo de um outro coisa que aí você falou e eu fiquei pensando se é científico ou não, que é desse, que a gente aqui está virtualmente, mas também estamos aqui coletivamente, que é do viver, né, do encontrar e dessa construção que para a educação popular é tão cara, dessa construção compartilhada e coletiva, assim. Então, como que quando a gente não está ali absorvido e concorrendo muitas vezes para um projeto, ou para quem vai ser o autor, o principal autor do artigo, ou para um edital de print, ou para alguma coisa, o quanto a gente não acaba se fechando e aí adoecendo, né? E disputando uma coisa que poderia ser construída, compartilhada e no encontro. Eu acho que o Edpop SUS, que também foi uma experiência que eu tive oportunidade de estar, ele mostrou muito de como o encontro é potente, né? Às vezes as pessoas falavam, não, mas 4 meses é muito tempo. E no final falavam, mas por que o curso só tem 4 meses? Porque era um lugar que propiciava o encontro, né? Muitas vezes era o mais rico, e quantas turmas, né, no Ceará eu sei que tem, aqui no Piauí, que continuam se encontrando, turmas que terminaram 1, 2 anos atrás e continuam se encontrando por causa dessa potência do encontro, assim. Então, eu acho que é fundamental a gente também observar isso dentro dos nossos amontoados acadêmicos, né? O quanto a gente não pode construir compartilhado. Eu acho que o GT, pelo menos para mim, tem mostrado também essas possibilidades, né? Como é que a gente pode escrever ao mesmo tempo com pessoas em lugares diferentes do território, como é que a gente pode construir coletivo, escrever coletivamente é uma tarefa difícil, não é fácil, né? Muitas vezes gera atritos ou gera dificuldades, mas é algo que nem sempre você precisa ser o primeiro autor, mas se você está construindo ali algo de fato coletivo, e aí quando eu construo minha tese eu penso muito nisso, de a quem aquilo serve, né? Porque não pode servir só para academia, não pode ser só um título. Aquilo tem que ter uma função, um retorno público, até porque a maioria das pós-graduações no Brasil são públicas, é investimento público, a gente precisa dar um retorno. Então, era um pouco isso que eu queria compartilhar. Na realidade, o Zé, ele toca em tantos pontos que depois a gente fica assim, né? Mas eu queria trazer um ponto, né, que ele trouxe, que eu considero, assim, fundamental, quando ele diz a produção de conhecimento se faz com o outro, né? E aí eu fico perguntando, quem é esse outro? Quem somos nós aqui? Por exemplo, mesmo assim, todos nós, mesmo que não estejamos diretamente, alguns, no espaço acadêmico, como professores, com esse papel que o Zé traz aqui, que é sofredor, é adoecedor também, né? Mas estamos, todos nós, de alguma forma, num lugar privilegiado, né? E aí eu fico pensando, e os outros? Aqueles que não adentraram o espaço acadêmico? Como pensar pesquisas com esses? Não para esses, né? A educação popular nos diz que a gente faz com. Mas e os nossos processos de pesquisa? Em que medida o conhecimento que a gente produz tem incluído esses outros e outras que não estão no espaço acadêmico, que não estão cursando doutorado, mestrado, que não estão como educadores, como professores? Eu não sou professora, viu, Luana? Oficialmente eu sou médica de atuação, mas eu digo assim, eu não estou nesse lugar de professor, embora me considere um educador e atue como educador, né? E aí eu queria me remeter mais uma vez àquela possibilidade que aquele processo formativo de que a gente falou no outro processo, porque eu fico pensando que esse encontro, esse nosso encontro temático, ele separou os links por uma necessidade formal da burocracia virtual,
mas eles vão se interligando de uma forma muito viva. E aí eu queria trazer um pedacinho de um trecho autoral dos jovens de uma comunidade de Fortaleza, periférica urbana, jovens LGBT, jovens que ocuparam uma escola pública naquele período da ocupação das escolas e que, nesse processo do curso, por meio da mãe de um desses jovens, que foi educanda do curso, eles puderam sistematizar aquela experiência. E olhe o que meninos entre 17 e 20 anos de idade escreveram. Só um pouquinho aqui do que eles escreveram. Queremos mostrar para as pessoas que elas são capazes, que nem sempre precisam se submeter a relações subalternas de poder. Elas podem ser protagonistas de suas narrativas. Queremos compartilhar o saber capturado em nossas trajetórias e provar que isso não é restrito a nenhuma classe social. Temos o direito de usufruir da cultura e do bem-estar. Queremos compartilhar um saber comum e emancipatório. Hoje sabemos que a gente podia, porque antes a gente não sabia que podia. E hoje podemos levar para a comunidade que ela também pode. Podemos porque a comunidade pode. Somos a comunidade. Antes fazíamos com medo. Hoje temos uma certa liberdade até de desejar. Porém, não somos ativistas alienados. Refletimos muito e temos consciência de nossos fatores condicionantes sociais. Vemos que fomos disseminando ideias e ações. Outras pessoas foram comprando nossas ideias. Hoje somos muitos com a mesma ideia. Deste modo, existe uma possibilidade de identificação conosco por conta da semelhança de vulnerabilidade estrutural aos quais todas as comunidades periféricas estão inseridas. Neste sentido, pode acontecer o despertar para a transformação de suas comunidades de acordo com suas necessidades e especificidades, entendendo que, para além das nossas vivências, temos como modificar a realidade. Estamos aqui, mas podemos não estar aqui para sempre. Almejamos uma modificação da consciência. O texto é longo, mas eu queria trazer esse texto porque, assim, esses jovens não estão numa comunidade acadêmica. Eles não submeteram esse processo a um comitê de ética, mas eles produziram um conhecimento que é importante para eles, porque esse conhecimento os referendou como autores da sua história, mas eles olham e percebem isso como uma ligação que eles têm com a sua comunidade e com outras, como a possibilidade de socializar esse conhecimento com outros e com outras. Então, acho que um grande desafio para nós, que estamos nesse lugar privilegiado hoje, quando pensamos e quando o Zé Ivo traz todas essas reflexões, nós, coletivos GT de educação popular, coletivos de educação popular, acadêmicos que estão nas universidades públicas e privadas, como nós temos contribuído para a autoralidade desses outros que não estão aqui. Porque também, escutando Verinha e também pensando no meu tema de doutorado, que sim, é um lugar extremamente privilegiado, né? Quem são as pessoas que conseguem chegar no ensino médio no Brasil já é mais complicado, né? E na experiência do EdPop SUS, eu acho que isso foi muito legal. E aí, ouvindo você falar, não só pelas pessoas, mas como elas afetaram outras pessoas, né? Legal saber que a mãe foi educanda e eles puderam encontrar um canal por aí. Mas aí eu estava pensando em quando também essas pessoas que elas já não têm acesso e elas se tornam nossos objetos de pesquisa, né? E em como a gente, acho que objetifica, inclusive mais de uma vez, não só
não pesquisando com elas, né? Porque a gente pesquisa elas se tornam objeto. Então, tem esses dois problemas, né? Elas não estão no processo de pesquisa e elas se tornam ainda um objeto, né? E de como isso hoje a gente vem escutando uma série de iniciativas, né, dos povos originários, dos povos tradicionais quilombolas e tudo, dos próprios garotos de comunidade, a própria favela tem produzido muito conteúdo lá no Rio de Janeiro, né? Você tem muita gente produzindo conteúdo e o tema é até nós por nós, né? E de como isso também é fundamental, eu acho que é uma coisa que a gente também precisa trazer, né? E potencializar. No meu caso, por exemplo, que eu estou estudando saberes originários das mulheres, eu estou mesmo num impasse acadêmico, porque assim, como é que dentro da minha pesquisa eu não vou tornar aquelas mulheres objeto de pesquisa, né? Só, que não é essa a minha proposta. E eu acho que é algo para a gente refletir também. Quando a gente está estudando temas vinculados a essa população e eu trabalhando com elas, acho que é isso, dar o máximo de protagonismo e como é que a gente faz isso de uma forma respeitosa e também de valorização, né, do espaço daquelas pessoas. Então, pensando nessa ótica mais decolonial, né, tem tido muitos escritos, assim, principalmente de feministas negras, a respeito de como a produção do conhecimento, sempre elas foram apartadas, né? Uhum. E que nesse momento existe até já uma certa, vamos dizer, posição no qual quem tem que produzir conhecimento sobre si são as próprias pessoas. Eu acho que vai ser um desafio muito grande para a gente, né? Que busca trabalhar de uma construção compartilhada, como a gente pode também ganhar um espaço de confiança, não é? Porque eu acho que no momento que a gente faz uma pesquisa compartilhada, a gente também, de uma certa forma, está se transformando nela, né? Então, é só um pouco isso em cima do que você falou, que também Isaías trouxe aqui, né, da questão decolonial. Acho que nessa discussão do desafio autoral mesmo, quer dizer, você está fazendo uma tese de doutorado, né, onde a construção, a princípio, é da pesquisadora, né, mas como que você faz isso numa outra perspectiva? Então, eu acho que isso também é muito desafiador. Né? Como que a gente vai conseguir fazer, como educadores populares, como pesquisadores, como docentes, né, de que essa pesquisa ela não seja deste professor ou deste pesquisador, e sim seja nossa. E como que isso vai ser aceito nas revistas, nos livros, aqueles que você não pode botar 5 autores, 10 autores, mas que, de fato, aquele processo reflexivo foi realizado por aquele grupo que estava ali, né? E pensado e analisado. Eu acho que são todos os desafios para um outro olhar para a pesquisa, né? Para que a gente não tenha, assim, né? Como é que a gente vai fazer essa transformação? Como é que essa pesquisa vai ser validada como critério de verdade científico? Acho que ficam perguntas aqui para a gente pensar. Nós que pensamos que a produção de conhecimento não é uma exclusividade dos doutos, né? Ela é um processo humano e todos nós, de alguma forma, buscamos e construímos esse conhecimento e podemos analisá-lo e sistematizá-lo. Só que como é que isso se transforma também no processo acadêmico, onde lá na universidade onde eu dou aula, outro onde dá aula, vai se basear naquele artigo e tal, também como critério de verdade, não como, assim, o folclore da experiência. Então, acho que são perguntas aí que a gente vai se fazendo. Bom, gente, assim, já está tarde e tal, a gente vai procurar sintetizar. Eu só queria colocar 2 coisinhas. Uma que a Vera lembrou, ela falando do comitê de ética. Mas quando a gente faz uma pesquisa com essa intencionalidade que nós estamos imaginando que é possível fazer, né? Intencionalidade essa, que é
incidir sobre as condições de vida das pessoas e com isso melhorar, né, este dia a dia que já é tão sofrido, a gente tem que ter éticas, não limitado ao comitê. Uma ética com as pessoas, uma ética política, uma ética pedagógica, uma ética de respeito, uma ética de escuta, ou seja, a gente tem que ser um sujeito ético em nome da vida e da humanidade. Né? Essa é uma coisa. E uma outra coisa que eu queria deixar claro é de que nem tudo que eu falei assim gere pessimismo e que a gente fique aprisionado numa perspectiva de que isso tudo vai nos deixar paralisado. Não. Isso, na verdade, é o que deve ser o leitmotiv para que a gente consiga superar isso, inclusive a nossa tendência a ficar parado, sentado no laboratório, só escrevendo artigo, esperando no fim do ano ter o qualis A, B, C, O, D, etc, etc. E aí eu me lembro aqui da companheira nutricionista que, por exemplo, às vezes algumas irrupções subversivas surgem dos próprios campos científicos, porque os paradigmas também disputam uns com os outros. Eu fui professor de nutrição, porque minha dissertação de mestrado foi sobre desnutrição e trabalho infantil, e aí quando eu cheguei no PLI fui dar aula de nutrição e tal, mas por dentro do próprio campo científico surgem essas irrupções. Então, por exemplo, quando a nutrição deixou de se preocupar com o nutriente, passou a se preocupar com o gosto da comida, foi uma puta revolução, um puta avanço, porque a gente se libertou da química do nutriente para o sabor. E comida não é só nutriente. Comida é o momento de congraçamento, nos almoços, nos jantares, o fazer a comida, o repartir a comida, a identidade que a gente tem ao fazer nossas comidas típicas, etc. E tal. E principalmente uma coisa eminentemente humana e subjetiva, que é o sabor. Então, quando isso acontece, assim como uma outra irrupção, é a própria saúde coletiva, que traz para um campo até então limitado pelos preceitos, digamos assim, objetivistas, anatômicos e fisiológicos, essa outra perspectiva de que nós somos seres em relação com o mundo, em relação com o Estado e em relação com os outros. Isto é a saúde coletiva. E dentro da saúde coletiva tem todo o caminho a traçar que ainda não está feito. Ainda estamos caminhando e sempre em construção. Então, assim, para finalizar mesmo, para sermos bons pesquisadores, qualquer área que por sua natureza já é subversiva, né, nós temos que ser essas pessoas ousadas, persistentes e continuar a superar, talvez passo a passo, essas distâncias que nos adjetivam como pesquisadores de segunda ou terceira categoria. Não, vamos em frente, que existe muito, todo mundo a desvendar. E nós é que vamos desvendar, porque nós temos os olhos e somos movidos, como a Verinha bem falou, pelos olhos dos outros. Não são só os meus. E isso é fundamental para ficar alimentando em nós o desejo de superação. Superar esta ciência normal, superar essa discriminação entre quem é sabido, quem não é, quem tem diploma e quem não tem diploma, e principalmente superar o conhecimento que orienta as nossas pequenas decisões no dia a dia do nosso cotidiano. Isso talvez seja uma ciência que ainda não ganha as manchetes, nem os Nobéis da vida, etc. e tal, mas é a ciência que vai estar sempre junto com a gente, porque é que justifica o que a gente pensa da vida e como a gente caminha para viver cada vez mais e melhor.